Bom, continuando então, né, com a nossa conversa sobre os temperamentos. Eu sou a Karina, sou astróloga e sou psicóloga e estou fazendo aí essa sequência de vídeos sobre o temperamento, né, para tentar estimular, instigar uma curiosidade e um interesse das pessoas nessa busca pelo autoconhecimento. Eu já falei um pouquinho sobre esse assunto nos 2 vídeos anteriores. O último falei sobre o temperamento, explicando um pouquinho o que é o temperamento de forma mais sucinta dentro da psicologia, e nesse eu vou falar um pouco do temperamento dentro do campo da astrologia. Bom, a astrologia ela é uma ferramenta muito rica para que você conheça de forma mais precisa qual é o seu temperamento. Porque, né, a astrologia ela vai fazer uma leitura do momento que você nasceu, como estava o céu conforme todo um simbolismo que foi construído através de observações, intuição e conhecimento ao longo de muito tempo, né, de muitos séculos, na verdade. Muitos sábios ao longo da nossa história humana trabalharam com astrologia, inclusive sábios muito conhecidos hoje, né, no nosso campo mais científico. Eles foram astrólogos antes que esse conhecimento começasse a ser mal conduzido, mal interpretado pelas pessoas, né? Então, esse céu que está ali na hora que você nasce, ele tem um simbolismo, tem uma história sendo contada ali, uma história lida, construída e capaz de ser lida pela nossa mente humana, que diz do seu temperamento, né, de quem é esse ser que está chegando e de muitas outras coisas, né? A gente pode pensar também dentro da astrologia kármica, por exemplo, da nossa missão de vida, da nossa vida presente. Qual é o nosso karma, usando a terminologia mais oriental, né? O que a gente tem que equilibrar nessa vida. Todos esses dados estão ali presentes nesse mapa, nessa carta, né, como alguns chamam, que está ali desenhada no céu no momento que você nasce. Como eu falei também, acho que no primeiro vídeo dessa sequência, não acho que é só o céu que vai determinar ou que vai indicar tendências ali na sua vida. Eu acho que tem muitas outras coisas que estão acontecendo no momento que você nasce, que é um momento muito especial, muito importante, né, na sua história. Outras coisas que estão acontecendo que também, conforme o princípio da correspondência do hermetismo, do segundo princípio, também podem indicar várias coisas sobre você mesmo, né? O que é que você está vindo fazer? Por que você está aqui? Qual que é? O que você precisa desenvolver? Que tipo de habilidades? Quais serão os seus desafios? Não acho que é só o céu. É que o céu, astrologicamente falando, ele vem sendo estudado há muito tempo, como eu disse, e ele hoje já tem uma organização, a nossa mente já organizou esse conhecimento de uma tal forma que a gente consegue fazer essa leitura. Os outros componentes que estão acontecendo ali, na minha visão, né, ainda estão muito desorganizados, então a gente não consegue perceber, a nossa consciência não consegue ainda contemplar esses outros sinais, esses outros mapinhas que estariam ali presentes no momento do nosso nascimento. Mas tem pessoas, né, de outras áreas do conhecimento que falam, inclusive, de que o humor das pessoas, da equipe médica, quando há uma equipe médica que está fazendo o seu parto, ou das pessoas que estão ali presentes com você, se você está na sua casa, hoje é muito comum ter o parto natural, né? Se você teve um parto normal, um parto natural, uma cesárea, entende? Tudo isso também são mapas, né? São composições que, se você se atentar, vão estar relacionadas também com algo do seu funcionamento interno, né? Novamente, o princípio da correspondência que eu falei.
em vídeos anteriores. Então, esse mapa astrológico, esse modo exato que as coisas estão dispostas no universo no momento que você nasce, é composto por vários elementos, né? Os seus signos, as suas casas astrológicas, os planetas, a disposição desses planetas no seu mapa, os elementos que estão ali presentes através de toda essa análise no seu mapa, né? E toda essa composição, especialmente a presença dos 4 elementos no seu mapa, vai gerar o seu temperamento. E o que seria o seu temperamento dentro da astrologia, né? Ele não tem a ver com o seu sol necessariamente. Ele pode ter a ver com o seu sol. Você pode ter um sol libriano e ter um temperamento libriano. Pode. Mas não necessariamente, né? Você pode ter um sol libriano, ser um libriano solar e não ter um temperamento libriano, né? Ter um temperamento virginiano, ter um temperamento pode ser qualquer temperamento dentro dos 12 signos dos zodíacos. Porque essa composição não é só o Sol. O Sol tem um peso grande na hora que a gente vai calcular o nosso temperamento através da astrologia, tem sim. Mas não é só ele que tem um peso grande, a nossa Lua também tem um peso grande. O meio do céu, né, que é a sua casa 10, o teu futuro, né, o seu destino, também tem um peso grande, o seu ascendente tem um peso grande, os seus planetas pessoais têm um peso importante também nessa composição, né? E aí desse conjunto de traços, de elementos, você tira, né? Você tem o seu temperamento, que seria o pano de fundo da sua forma de ser, né? É o pano de fundo das suas emoções e da sua forma de se expressar no mundo, né? O pano de fundo dos seus pensamentos. Como que os seus pensamentos eles se desenrolam na sua mente? É de uma forma dispersa, com muitas informações ao mesmo tempo, ou é de uma forma mais focada? É de uma forma mais analítica, detalhada, minuciosa, ou é de uma forma mais genérica, que você capta várias coisas ao mesmo tempo, faz uma síntese rápida ali de tudo? Entende? Então a forma como os pensamentos vão funcionando na sua mente seria o seu temperamento, né? A forma como o seu corpo emocional se manifesta também estaria relacionada ao seu temperamento. Então, como é que você sente quando você se depara com uma situação que te instiga a agressividade, como a injustiça, algo que para você é uma injustiça? Como é que o seu corpo emocional ele reage? Ele explode? Ou você implode e fica ruminando aquilo? Ou você destrói tudo que está ao seu redor? Entende? Então, assim, é mais ou menos o pano de fundo de como você vai receber e expressar as situações que vão aparecendo, né, na sua vida, e também a forma como você vai lidar com você, porque se você é uma pessoa que é muito intolerante com o externo, com certeza você é muito intolerante com partes de si mesmo, tão intolerante que você pode às vezes nem percebê-las com clareza, né? Você nega completamente aquilo, né? E não percebe na sua consciência. Então, a astrologia ela permite que a gente possa fazer essa leitura, né? E é muito interessante porque, como a ideia dos 4 temperamentos iniciais ali do Galeno, que veio lá de uma influência do Hipócrates, né, dos 4 humores, ela está muito pautada nos 4 elementos, e o mapa astrológico também tem uma grande presença, né, todo ele é calcado também nessa observação da natureza e nos 4 elementos. A gente vai conseguindo fazer correlações dos elementos que estão presentes em mais quantidade no nosso mapa com
com o modo de agir, com o nosso modo de agir. Por exemplo, um mapa colérico, ele vai ter uma prevalência grande do elemento fogo. E como que é o fogo na natureza, né? O que que o fogo faz? Ele é magnético, ele é forte, não é? Ele é muito presente, ele é muito rápido, ele é muito ágil, ele, ao mesmo tempo que ele limpa, né, no cerrado, as árvores, o processo de queima natural das árvores do cerrado promove, na verdade, uma regeneração ali, né, para aquele bioma, né? Então ele é muito importante. Então, ao mesmo tempo que ele limpa, ele destrói, ele pode destruir, né? E ele destrói de forma rápida e impetuosa. Essas características concretas, reais, não é? Do elemento fogo podem ser transpostas para características internas nossas, né? Então, uma pessoa com bastante fogo no seu mapa, mais colérica, ela pode se relacionar com os outros de uma maneira muito impetuosa. As suas palavras e as suas ações podem magoar profundamente, assim como podem também gerar no outro uma grande admiração, né? Um grande magnetismo, ser uma figura de liderança, porque ela tem essa energia intensa ali. O fogo, na nossa história humana, ele foi uma criação, né? Ele veio da nossa criatividade, dessa composição que a nossa mente humana foi fazendo em busca de conhecer a natureza, de sobreviver, né? Foi usando a sua agressividade para isso, e aí descobriu o fogo. Então ele é um elemento daqui do nosso planeta que veio de um processo criativo. Então, pessoas que têm o elemento fogo ativo em grandes quantidades no seu mapa tendem a ser pessoas com uma criatividade muito viva, muito ativa, que precisa ser direcionada, porque pode também se derivar em uma dispersão, né? Uma falta de direcionamento, porque tanta ideia, tanta coisa que vai seguindo, se tiver ali junto com o fogo uma prevalência do ar muito grande, a pessoa pode ter que lidar, pode ter que aprender a lidar com uma dispersão, por um excesso de criatividade e uma forma de fluir dessa criatividade muito fluida, né? Então, a criatividade é uma outra característica que existe ali na história do fogo e que também pode ser transposta para o nosso funcionamento pessoal, né? E isso vale para todos os outros elementos, né? Então, quando você se você já souber o seu temperamento, você relaciona ele com o elemento correspondente, ou os elementos correspondentes, né? Que a gente pode ter 2 temperamentos prevalentes no nosso funcionamento. Então você relaciona com o elemento e você vai observando esse elemento na natureza, como ele funciona, quais são as características dele. É um elemento que tem movimento natural, ele precisa de ser impulsionado como a água, né? A água, ela tem o seu movimento da correnteza, mas muitas vezes ela precisa ser impulsionada, porque senão ela fica parada, né? A terra é parada. Então, como que é esse elemento? E dessa observação você vai transpondo para características humanas. Você vai fazendo essa correspondência, né? Então, se o elemento funciona dessa maneira na natureza, ele deve funcionar, essa presença subjetiva, simbólica desse elemento no meu funcionamento também deve trazer esse funcionamento, também deve ter uma correspondência, e aí você vai poder aprofundar melhor o seu conhecimento sobre você mesmo, porque o ser humano, ele ao mesmo tempo ele é concreto, ele é material, mas ele também é simbólico, né? Tem essa ideia do plano das ideias de Platão, um objeto aqui, ele tem um valor que está relacionado com o seu valor, com a sua qualidade no plano das ideias, né? Então, o simbolismo, ele saber que as coisas são simbólicas e ser capaz de fazer uma leitura das coisas simbólica é muito importante nesse processo
de resgate da humanidade, né? Porque nós não somos seres concretos apenas, nós não somos, né? A gente tem o campo das nossas ideias, a gente tem o campo das nossas emoções e tem o campo transcendente, que seria esse campo mais elevado de funcionamento, né? E conforme a gente vai juntando, conectando essas partes, né? A matéria concreta com o significado transcendente, a gente vai enriquecendo a nossa expressão, a nossa visão com relação a nós mesmos e com relação aos outros, e também a gente vai conseguindo de fato desenvolver a nossa empatia conosco, com as nossas partes que estão ainda desorganizadas, que precisam de um desenvolvimento, e com os outros também, com as outras pessoas, né? Então essa leitura pode parecer algo meio esquisito para a nossa mente muito pragmática, muito materialista, né? Muito empirista, mas conforme você vai abrindo a possibilidade, né, de olhar para isso, desenvolver uma visão um pouco mais simbólica das coisas, levando isso a sério, colocando confiança, você vai ver que você vai ficando cada vez mais perspicaz nas suas percepções. E as ideias elas vão vindo de forma mais intuitiva, você não precisa ficar fazendo o tempo inteiro esse esforço, conectando, vai acontecendo, né? Claro que esse esforço é necessário para que esse processo comece a fazer parte do seu funcionamento racional, do seu funcionamento mental, né? Então isso vale, voltando agora um pouquinho, né, na astrologia, isso vale para todos os elementos. A astrologia ela dá esse dado concreto do que prevalece no seu temperamento, é esse pano de fundo que está ali conduzindo as suas ações e as suas reações no campo mental e emocional, e você pode ir fazendo essa conexão com os elementos da natureza e a presença simbólica desses elementos dentro de você, que às vezes nem é tão simbólico, né? Porque a água está ali presente no nosso corpo mesmo, o oxigênio, não é? Componentes da terra também, energia, né? Essa criatividade toda está ali todo presente na gente, no nosso funcionamento. E você vai fazendo essa conexão e vai conhecendo de forma mais profunda. Bom, vou ficando por aqui. No próximo eu vou começar a falar então de cada temperamento ali, de uma forma mais pormenorizada. Agradeço bastante a atenção de vocês.